Sou vítima de racismo e de preconceito. Quem é jovem negro convive com medo. Pra nós de pele escura é difícil arrumar emprego. Pra nós os funkeiros, rappers ou roqueiros, temos menos oportunidade de emprego. Nós somos tratados como marginais. As autoridades nos enquadram. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, como no vídeo anterior eu falei sobre os temas que iriam ser tratados, alguns temas, né? E hoje o tema que eu vou estar tratando aqui com vocês é estupro. Bom, eu vi uma notícia no WhatsApp e tem viralizado muitas redes sociais de uma criança de 10 anos que foi estuprada pelo padrasto, e se não bastasse isso, a criança engravidou. Bom, e a família da criança tem sido muito bombardeada por aqueles que são contra ao aborto e falando para a criança deixar o bebê nascer. Bom, gente, primeiro, a criança tem 10 anos de idade, né? E quem tem que decidir se vai deixar a criança nascer ou não é a família e a criança. Mesmo que tudo bem, eu respeito, se a pessoa é contra o aborto, eu respeito, tudo bem. Mas essa questão de abortar ou não abortar, isso não vem ao caso agora. Vem ao caso defendermos a integridade da criança e não bombardear a família e nem a criança. Porque quem tem que ser bombardeado na história é o padrasto. Porque foi ele que fez o ato contra a menina. Bom, na Índia, né, em alguns outros países, acontece o seguinte, da criança casar com uma pessoa de maior, em questão de herança, né? Quando a pessoa morre, ficar com a criança e ter a herança. Aqui no Brasil, a criança, para poder namorar com uma pessoa de maior, é a partir dos 14 anos, né? Mas para namorar com uma pessoa de maior, a criança de 14 anos tem que ter a permissão dos pais, tem que ter o consentimento da família. Ter o consentimento da família, pode. Mas abaixo disso, igual nos outros países, criança de 10, 9, 6 anos, 6 anos não, mas de 9, 10 anos, casa com as pessoas de 30, 40 anos por causa de herança, né? Então, o que acontece? Eles casam com essas pessoas por causa de herança, né? Nesses países. Aqui no Brasil, isso é proibido. Mas mesmo que se isso acontecesse aqui no Brasil com essa menina, seria uma coisa o quê? Consentida. Então, não seria um estupro, seria uma coisa consentida. Aí ia ter outro tipo de punição, mas não como estupro. Seria uma coisa consentida. Então seria tratado como outra coisa, ou violência sexual, mas não estupro, tá? Mas como foi contra a vontade da criança, contra a vontade dela, então foi um estupro. Porque o estupro é o quê? É quando você comete o ato sexual sem a permissão da outra pessoa. Isso aí é estupro, tá? E o que aconteceu com a criança, gente? Estupro não é uma coisa assim fácil que a criança vai lidar com isso e vai conseguir superar isso da noite pro dia, não. Gente, eu vou dar um exemplo de mim. Eu tomei trauma
de skate. Porque eu caí 3 vezes de skate. Vou ser bem resumido nas minhas quedas. Nas 3 quedas, nas 3 tentativas que eu fui tentar fazer varial flip, eu caí. E na terceira e última queda que eu tive, eu bati com a bacia no chão. Eu achei que eu tinha quebrado minha perna porque eu não estava conseguindo mexer de dor. Então, meu primo viu eu caído no chão, falou com meu pai começou a rir da situação. Ele viu que eu não estava conseguindo levantar do chão e ele falou assim, não, pera aí, então o negócio é sério, ele não está conseguindo me levantar do chão, então é porque tá sério aí o negócio, então vou levar ele no médico lá. Me levou no médico e tal, e aí os médicos colocaram gelo na onde que eu caí, depois eles me passaram um anti-inflamatório e um remédio para dor, para melhorar. Aí beleza. Fizeram raio-x em mim, não deu nada. Graças a Deus, graças ao bom pai. Ou seja, foi Deus que me protegeu. Porque eu sempre soube cair, gente. Sempre soube cair, né? Mas isso não vem ao caso. Depois eu vou fazer um vídeo também falando sobre as minhas quedas que eu já tive na minha vida. E eu vou estar falando para vocês também como é que vocês devem... O jeito certo para cair em algumas situações para vocês se darem bem aí na situação. Para vocês não terem o menos prejuízo possível, né? Então eu vou falar isso nos próximos vídeos. Mas vamos continuar o assunto aqui, que o assunto é o estupro. Vamos lá. É o seguinte. A criança, tudo bem que se a pessoa é contra o aborto, tudo bem, beleza. Mas o aborto aí não vem ao caso. O que vem ao caso é a integridade da criança. Ou seja, quem tem que decidir se o bebê vai nascer ou não é a criança e os familiares da criança. A criança e os pais da criança que devem saber se vai deixar nascer o bebê ou não, tá? Por quê? Veja bem, se a criança estiver psicologicamente bem, né, o suficiente para cuidar de uma criança, ela vai nascer. Se não, vai ter que abortar e acabou. Ninguém vai se meter nesse assunto. Por quê? Veja bem, gente, a criança não pediu para ser estuprada. Desde quando uma criança vai se insinuar para um adulto, para um velho, e mesmo que se isso acontecesse, o cara não tinha o direito de abusar de uma criança, mesmo que se a criança estivesse insinuando. Se a criança começasse a se insinuar, o que o adulto, a pessoa adulta, tinha que fazer? Se isso acontecesse comigo, no caso, uma criança começasse a insinuar pra mim, o que eu ia fazer? Eu ia falar com os responsáveis da criança. Eu falava só, tá acontecendo isso e aquilo. A criança tá fazendo isso e aquilo pra mim. Eu ia falar com o responsável. E o que eu ia fazer? Me afastar da criança. Eu ia me afastar da criança. Pra quê? Pra não acontecer esse tipo de ato. Porque veja bem, presta atenção. Entenda uma coisa, o diabo, ele é esperto, gente. Ele é esperto. Não tem essa do cara ser, o estuprador ser doente, não. O cara tem o diabo no corpo. Gente, presta atenção. Uma pessoa, se isso fosse doença, tem que ser tratado. O cara tem que ficar internado. Então o estuprador tem que ficar internado no Cezam, no hospital de doido. Entendeu? Ficar internado lá pro resto da vida, não sair de lá mais. É ficar internado lá. Não é pra nem sair. Entende? Mas isso não é, no meu ver, no meu pensamento, isso não é doença. Isso aí é maldade. E isso é maldade do próprio diabo. É o diabo que entra no corpo da pessoa, do homem ou da mulher. Não é, muita gente se engana achando que é só homem que estupra, viu, gente? Não é isso, não. Também tem mulher que estupra também. Teve um caso aí de uma enfermeira estuprando uma menina que tava em coma, se eu não me engano. A menina tava em coma. E a enfermeira introduzindo materiais sexuais dentro da menina, viu? Ou seja,
E então isso não é só homem que faz isso não, tá? Mulheres também faz essa maldade também. Então vamos só focar, só achar que tudo de ruim é o homem que faz, não, porque também tem mulher que faz, viu, gente? Mas vamos lá, voltar no caso aí. O cara, o padrasto, me faz essa borrada. Aí o cara vai pra delegacia. Polícia vai e prende o cara. Beleza. O cara vai preso. Se pegar um daqueles juízes relé que não tá nem aí para o que o povo tá que é pelo que a criança passou, deixou de passar, vai fazer o cara responder em liberdade. A polícia vai ter que fazer o quê? Abrir a porta da delegacia e deixar o cara sair livre, sem algema. Voltar para casa. Né? Por quê? É a justiça brasileira. Né? Agora, se o cara pegar um juiz bom, vai lá, vai responder. Beleza, fica preso. Aí vai pra prisão, fica em cela separada. Bonitinho demais, né? Celinha separada, tal. É isso. É o Brasil que a gente vive, né? Aí depois, quando é dia dos pais, o preso sai. Dia das Mães, o preso sai. Natal, sai. Ano Novo, sai. Páscoa, sai. Independência do Brasil, sai. Dia dos Finados, sai. Todo feriado que tiver, sai. Toda festa comemorada, sai. Aí, é o Brasil que a gente vive. O cara não cumpre a porcaria da pena dentro da cadeia, não. Aí você me pergunta, por que isso acontece tanto? E eu tenho te dar a resposta, por causa disso. Por causa disso. Se as nossas leis, se por exemplo, o cara toma 5 anos de pena, que já é pouco, né? O cara toma 5 anos e o cara cumpre só 1, então a justiça aí falhou, porque na Constituição tá 5 anos. Se é 5 anos, o cara tem que ficar 5 anos e acabou. Não é pra ficar saindo da cadeia e voltando, não. É pra ficar lá dentro. Entende? Então é o seguinte. O estuprador, ele vai preso. A polícia prende o cara. Aí se pegar um juiz ruim, que não tem nada, não quer fazer o serviço direito, vai falar pro cara cumprir em liberdade. Aí o cara volta de novo a cometer as mesmas porcarias de novo. Como a gente vê sempre aí, recorrente. Né? O cara vai preso, polícia prende. Aí o que acontece? Justiça vai lá e solta o cara. Polícia prende, justiça vai lá e solta o cara. Aí não tem jeito. Então, ou seja, a gente tem que fazer o quê? Buscar ajudar a família. E não ficar julgando a criança, não, gente. A gente não pode ficar julgando a criança, não. A criança não tem culpa que ela foi abusada. Mesmo que se ela se insinuasse, mesmo que se a criança se insinuasse, é igual eu falei. Se isso acontecesse comigo, eu ia fazer o quê? Chegava lá, nos responsáveis da criança, ou os pais, ou os avós, nos responsáveis da criança, e falava, ó, a criança tá fazendo isso e isso e aquilo, por esse motivo eu vou me afastar. Tá? A criança fez isso e isso, aquilo pra mim. Eu vou me afastar. E eu me afastaria pra evitar o quê? Esse tipo de coisa. Simples. Simples. Entende? É simples, gente. Então, agora se você é pai da criança ou padrasto, né?
você tem responsabilidade de zelar pelo bem-estar da criança. Você sendo padrasto, se a criança se insinuasse para você, você tinha que fazer o quê? Qual que seria a atitude correta? Falar com a mãe da criança. Ó, a criança fez isso e isso comigo. Falava com a mãe da criança, a mãe da criança ia corrigir a criança e pronto. Simples. Aí, se acontecesse de novo, o padrasto colocaria a criança de castigo. Ó, eu vou colocar a criança de castigo, viu? Porque a criança fez isso, isso e aquilo. Colocaria a criança de castigo. De joelho no milho. Joelho no milho. Olha. Joelho no milho. Jogar milho no chão? Joelho no milho. Igual antigamente. Joelho no milho, minha filha. Joelho no milho. Joelho no chão batido de cimento. Ó, joelho. Joelho no chão. 2 horas, joelho no chão. Até aprender a respeitar as pessoas. Simples. Não é batendo, não é agredindo. Não é fazendo maldade que a gente consegue educar uma criança, não. Entende? Então, a gente tem que ter um pouco de senso. Porque, gente, o que tem de acontecido com a nossa sociedade de estupro não é brincadeira. Não é brincadeira. Nessa quarentena aí que nós estamos vivendo, quanta gente que deve estar sofrendo aí, né? Com estupros aí, violência, agressões, mas principalmente o estupro, porque esse é o tema de hoje, estupro. Quantas pessoas, né? Então, gente, só para finalizar o vídeo, vamos refletir, procurar ajudar as pessoas e não julgar. Porque na Bíblia fala, quem acredita em Deus sabe que não julgue para não ser julgado. À medida que tu julgares, tu serás julgado. Quem pode julgar as pessoas é só Deus. Só Deus. Porque Deus é juiz. Ele é, além de pai, ele é juiz. É ele que nos julga. Nem o próprio Jesus julga. Só o Deus Pai. O próprio Jesus na Bíblia fala que quem julga é o meu Pai que está nos céus. Jesus fala isso na Bíblia. Depois vocês procuram, vocês vão ver. Jesus, no momento nenhum que ele teve aqui na terra, ele não julgou ninguém. Repara para vocês isso na Bíblia. Nem Jesus estando aqui na terra, ele julgou alguém. E não é porque ele está lá nos céus que ele vai julgar alguém. Porque quem julga é só o Deus Pai. Esse é o papel de Deus Pai. O Criador, o Eu Sou, que é o significado do nome de Deus. Quem quiser saber o significado do nome de Deus, se chama Eu Sou. Tanto é que quando Moisés, Deus se revela a Moisés na sarça ardente, colocando fogo na árvore, né? Deus fala, Moisés, vai até Faraó e fala isso, isso e isso. Aí Moisés falava assim, mas eu vou falar em nome de quem? Aí depois Deus fala que quem está falando é o Eu Sou. Ou seja, o significado do nome de Deus é Eu Sou. Por que o significado do nome de Deus é Eu Sou? Porque Deus, ele é um ser atemporal, ou seja, ele sempre existiu e sempre existirá. Ele não teve início e não teve fim. Ele sempre existiu. Entendeu? Por isso que o nome dele é Eu Sou. O significado do nome dele é Eu Sou. Então, quem tiver essa dúvida, já estou sanando a dúvida aí. É Eu Sou o significado do nome de Deus, tá? Então, o significado do nome de Jesus é Salvador, Espírito Santo, Consolador, e Deus, Eu Sou,
o Criador. Entendeu? Então, é isso. Bom, essa foi a breve o tema de hoje, tá? Eu até falei um pouco de Deus aqui, porque é um tema aqui que cabe falar de Deus mesmo, porque é um tema aqui que eu fico indignado, sabe? E eu tenho que falar do amor de Deus mesmo para as pessoas verem que Deus ele preocupa com o próximo. Então, quem comete essas coisas, gente, a pessoa tá endemoniada, velho. Tá endemoniada, sabe? Pra não chegar a acontecer isso, se alguma criança insinuar pra você, você adulto, presta atenção. Só concluindo aqui para o vídeo não ficar longo. Se alguma criança se insinuar pra você, o que você faz? Chega e corta a onda da criança, na maior educação, você fala assim, olha, não, você me respeita, tá? Você me respeita e aí você põe a criança no lugar dela. Fala assim, ó, você me respeita. Eu não sou seus coleguinha, não. Você coloca a criança no lugar dela. Depois você chega e fala com o responsável da criança. E o que você faz com a criança? Você se afasta da criança. Simples. Você não precisa fazer nenhuma maldade. Você apenas tem que fazer o que é correto. Faz o quê? Criança insinuou pra você, cortou a onda da criança, conversou com os pais, se afastou da criança. Pronto. Simples. Você não precisa fazer maldade, você não precisa agredir, você não precisa estuprar, não precisa fazer bosta nenhuma. Porque quem vai sair prejudicado, além de você prejudicar a criança, você vai se prejudicar, porque você vai ter passagem na polícia, você vai ficar marcado pro resto da vida e é perigoso os bandidos querer matar você, então vai dar um mó bololô na sua vida. Então, se a criança ensinou pra você, porque é criança, e criança, como toda criança, quando fica, né, doida com a pessoa e tal, elas começam a se insinuar. Então, se acontecer isso, você corta a onda da criança na mesma hora e chega e fala com o responsável da criança e se afasta da criança. Pronto, acabou. Não precisa fazer maldade, tá? Então é isso, gente. Então se inscrevam no canal aí, ativem o sininho para as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!